criação versus evolução. Nós cristãos cremos e fazemos parte do criacionismo, cremos que Deus criou o mundo e cada ser segundo suas espécies, assim como relata a Bíblia. Agora os evolucionistas afirmam que todos os seres vivos vieram de um ancestral comum, ou seja de um único ser, e que a partir daí surgiram todas as outras espécies. Segundo eles, os unicelulares teriam se formado primeiro, depois, segundo os evolucionistas, teriam se transformado em invertebrados marinhos. Então os invertebrados marinhos evoluíram e se transformaram em peixes, e esses peixes mais tarde supostamente evoluíram e vieram para a Terra seca, e em vez de morrerem evoluíram para répteis, que evoluíram para pássaros, e para mamíferos. O que ajudaria e confirmaria essas informações, seria encontrar fósseis de espécies intermediárias, unindo uma espécie à outra. Por exemplo, se os pássaros evoluíram dos répteis, então seriam encontrados muitos fósseis de animais metade pássaro metade réptil. O problema dos evolucionistas é que esses fósseis não existem, nunca foram encontrados. Charles Darwin chamou estas tais espécies de formas transitórias. Ele sabia que para comprovar essa sua teoria era preciso encontrar nos registros fósseis remanescentes de tais formas de transição. No seu livro A Origem das Espécies, Darwin escreveu: se a minha teoria estiver certa, uma enorme quantidade de variedades intermediárias deve ter existido, unindo praticamente todas as espécies do mesmo grupo. Consequentemente, evidências de sua existência só podem ser encontradas nos registros fósseis. Livro Charles Darwin, Origem das Espécies, primeira edição, página 179. Evolucionistas que seguiram Darwin examinaram camadas geológicas por todo o mundo por cerca de 140 anos, procurando por estes tais fósseis. Porém, as formas de transição imaginadas por Darwin permaneceram como fruto da imaginação dele. Embora seja evolucionista, o paleontologista em inglês, Derek Yeager, diz: ao examinarmos o registro fóssil detalhadamente, seja no nível biológico das ordens ou espécies, não encontramos evolução gradual, mas o súbito surgimento de um grupo em detrimento de outro. A mais antiga camada da Terra onde os fósseis foram encontrados é a camada cambriana, que recebe da geologia convencional uma idade de 530 milhões de anos. Em estratos mais antigos que a camada cambriana não foram encontrado nenhum tipo de fóssil, somente algumas espécies unicelulares. No período cambriano, porém, diferentes espécies, exemplo, águas vivas, estrela do mar, trilobitas, caracol, aparecem de repente, ou seja, não existe nenhum ser intermediário entre os seres unicelulares. Um trilobita que tem sistemas corporais muito complexos, exemplo, sistema circulatório, órgãos complexos. Por exemplo, o olho de um trilobita é formado por centenas de células hexagonais, cada uma delas tendo um sistema duplo de lentes. Um projeto maravilhoso. Se esse é um dos olhos mais antigos que apareceu na Terra, como assim? Ele aparece tão completo do nada. Além do mais, os insetos mais modernos, como as abelhas, libélulas, têm olhos semelhantes ao do trilobita, com a mesma estrutura hexagonal. Isto indica que esta estrutura não evoluiu nada, tendo 530 milhões de anos, como diz a geologia, sem uma única mudança, onde se aplicaria a evolução nesses casos. E tem mais: se as espécies evoluíram de formas que existiram antes dela, onde estão essas formas pré-existentes? Não existem qualquer forma de vida complexa antes dos trilobitas e de outros animais do período cambriano. As espécies cambrianas passaram a existir repentinamente sem ancestrais. E em todas as camadas fósseis depois da cambriana, as espécies sempre aparecem completamente formadas. Os principais grupos, como peixes, anfíbios, répteis, pássaros, mamíferos e centenas de milhares de diferentes espécies, todos aparecem repentinamente nas respectivas camadas. Não existe uma só forma de transição entre qualquer espécie, como imaginavam os evolucionistas. Esse fato é a evidência de que todos os seres vivos foram criados por Deus, todos eles completos sem precisar de nenhuma evolução. Afinal, quem é capaz de criar algo tão complexo como um trilobita é capaz de criar todas as outras espécies também. O assunto é tão complicado para os evolucionistas que o paleontologista evolucionista confessa o seguinte:
Um dos maiores problemas tem sido os registros fósseis. Este registro nunca forneceu qualquer vestígio das formas intermediárias de Darwin. Pelo contrário, as espécies aparecem e desaparecem repentinamente. E esta anomalia tem fortalecido o argumento criacionista de que cada espécie foi criada por Deus. Mark Zarnetke, escrito em Midlands, 19 de janeiro de 1981, página 56. Há cerca de 100 anos atrás, os evolucionistas encontraram um fóssil de um peixe chamado selacanto, e comemoraram durante anos, dizendo que esta espécie era conhecida somente no registro fóssil e que tinha características muito parecidas com animais terrestres. Como os fósseis só apresentam o esqueleto do animal, eles tomaram a liberdade de dizer que esse animal tinha pulmões primitivos, diferentes dos peixes de hoje. Todas essas informações dos evolucionistas sobre o selacanto foram apresentadas como fato científico. O fóssil ficou 30 anos exposto num museu, foram feitos até desenhos imaginários do animal rastejando para a terra. Então parecia que eles realmente tinham razão. Não existia um Deus criador. Demorou, mas finalmente conseguimos encontrar o fóssil do elo pedido. Encontramos o animal meio peixe e meio réptil. Só que um belo dia, cientistas estavam mergulhando em águas profundas no Oceano Índico, quando encontraram um peixe de espécie diferente, e capturaram alguns vivos. E ao estudar descobriram que o peixe que pegaram era na verdade um exemplar do selacanto, vivinho e nadando muito bem. Isso aconteceu em 1938, o fóssil era exatamente igual aos peixes selacanto, que vivem e nadam hoje no Oceano Índico. Ficou mais feio ainda quando descobriram que, em vez de ser um peixe que saiu da água para a terra, o selacanto é uma espécie de peixe que vive somente em águas profundas do oceano. Minha pergunta é por que essas coisas não são divulgadas pela mídia hoje? Como assim os répteis viraram pássaros? Meia asa é inútil. Nunca iriam voar. Se realmente existisse um animal em forma de transição de réptil para pássaro, certamente morreriam e nunca haveria pássaros. O homem veio do macaco. Então por que existem macacos hoje? Eles não evoluíram. Cientistas evolucionistas encontram um dente, e já vão imaginando que é de um homem primitivo. Dão nome a ele, fazem desenhos, tudo somente por um dente. Depois é descoberto que o dente nem humano era, se tratava de um dente de uma espécie de porco. Francamente, os evolucionistas têm de ter muita fé para acreditar no evolucionismo, mesmo com tantas teorias capengas, sem falar das fraudes. O homem de Nebraska, o Ramapithecus. Na verdade, eles só conseguem mais evidências de que tudo foi criado por Deus. Vamos supor que nós não tivéssemos tantas evidências da criação de Deus. Então, se uma pessoa tivesse que escolher entre evolucionismo e criacionismo, sem muitas evidências, o que faria? Suponhamos que uma pessoa escolheu o criacionismo e aceitou a Deus e a Jesus como seu Salvador, e aceitou a promessa da volta de Jesus e da vida eterna. Suponhamos então que outra pessoa escolheu o evolucionismo, crendo que viemos de uma explosão cósmica, e que viemos do nada e que para o nada iremos. Então suponhamos que chega ao fim do mundo, e a pessoa que escolheu o evolucionismo estava certa. Então os dois morreram e descobriram que realmente não existia nenhum Deus criador, e que todos viemos do nada e que fomos para o nada. Ou melhor, nem descobriram nada porque morreram mesmo. Mas suponhamos ao contrário disso, que a pessoa que escolheu o criacionismo estava certa, e que chega ao fim do mundo, e que Jesus volta mesmo buscar os que o serviram. Esta pessoa então vai ter a vida eterna que Jesus prometeu, e a outra será condenada para queimar numa escuridão e solidão eterna. E aí você percebeu? Que mesmo se não houvesse evidências, já valeria a pena estar do lado de Deus. Imagine com tantas evidências.